crianças, tudo bem com vocês? É um grande prazer poder te receber novamente na nossa aula online. Eu sou a tia Lohane, para quem não me conhece. Vamos orar? Para você orar, você deve fechar os seus olhinhos, abaixar a sua cabeça e juntar as mãozinhas, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada por essa aula. Abençoa cada criança que está assistindo. Abençoa cada família e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém! Agora nós vamos cantar uma música muito especial, sabe por quê? Porque ela diz que Deus está no controle de todas as coisas. Você sabia que mesmo Deus estando no controle, algumas coisas que a gente não gosta acontecem às vezes? Mas isso não significa que ele perdeu o controle. Muito pelo contrário, Deus sabe de todas as coisas. Essa música diz assim, olha: Deus está no controle a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Muito bem! Deus está no controle de todas as coisas. Vamos cantar mais uma vez? Eu quero ver quem vai cantar junto comigo, tá bom? Vamos lá? Deus está no controle a cuidar de ti, a cuidar de mim. Deus está no controle de todas as coisas, sim. Muito bem, você aprendeu direitinho. Gostei de ver. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aí já viu ou já foi em uma festa de casamento? Você já foi? Olha, normalmente uma festa de casamento é muito especial. Sabe por quê? Tem o noivo e tem a noiva e eles se amam e querem construir uma família juntos. Hoje nós vamos falar sobre uma história que aconteceu num casamento há muito tempo atrás. Você sabia que esse casamento era muito especial? Sabe por quê? Porque Jesus, Maria, a mãe de Jesus, e os seus discípulos foram convidados para a festa também. Gente, imagina uma festa que Jesus também está. Ai, deve ser incrível demais. Mas olha, a cidade para onde eles iam se chamava Caná. E essa cidade era longe. E naquela época não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha nada dessas coisas que a gente conhece. Eles tinham que ir como? Andando bastante. Pois é. Esses discípulos que estavam com Jesus deviam estar muito alegres, né? Afinal, eles estavam indo para uma festa junto com o Rei dos Reis, o Messias. Olha que especial! Pois é, mas sabe, crianças, esses discípulos talvez também estavam naquele dia em que João Batista falou assim: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Crianças, João Batista falou isso porque Jesus é o Cordeiro de Deus e o único que podia tirar o pecado dos discípulos. Jesus também é o único que pode tirar o seu e o meu pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala, sente, faz, vê ou ouve que não agrada a Deus. Vamos fazer isso de novo, ó. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala, sente, faz, vê ou ouve que não agrada a Deus. Por exemplo, mentir é pecado? Sim, mentir é pecado. Você acha que desobedecer o papai, a mamãe, a vovó, a tia é pecado? Sim, é pecado. Tudo isso é pecado e a Bíblia diz que o pecado tem um castigo. Você sabe qual é o castigo do pecado? Ele está escrito lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você sabe o que isso significa? Significa que o castigo do pecado é ficar, separado de Deus para
sempre. Vamos fazer juntos? O castigo do pecado é ficar separado de Deus para sempre. Imagina que coisa horrível, ficar separado de Deus para sempre. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus ama muito você. Deus ama tanto, tanto, tanto você, porque Ele criou você. Ele criou você com todo o amor do mundo. Ele criou o sol, a lua, as estrelas. Ele criou tudo que existe. Mas o que Ele mais ama de tudo que Ele criou é você e eu. São as pessoas. Muito bem. Crianças, a Bíblia diz que Deus ama tanto você que Ele preparou um lugar lá no céu para morar juntinho com você. Olha que legal! Mas sabia que o pecado não pode entrar no céu? Pois é, aí o que será que Deus fez? Ele queria tanto, tanto, tanto que a gente fosse morar no céu com Ele, mas o pecado não pode entrar no céu. E a gente sabe que todo mundo é pecador. Então o que será que Ele fez? Ele bolou um plano perfeito. Esse plano perfeito se chama Jesus. Jesus é o perfeito Filho de Deus. Jesus nunca pecou. Ele nunca fez nada de errado. Na verdade, Jesus só fez o bem. Jesus só faz coisas boas. E você sabia que mesmo Jesus só fazendo coisas boas, pessoas muito, muito ruins bateram em Jesus, maltrataram Jesus, colocaram Ele numa cruz. E sabe o que aconteceu? Jesus derramou todo o seu sangue naquela cruz e Jesus morreu. Ai, crianças, que maldade! Mas sabia que Jesus fez isso por amor a mim e a você? Pois é, Ele fez isso porque Ele ama muito você. Ele fez porque Ele quer que você vá morar com Deus um dia no céu. Crianças, Jesus ficou ali um dia, 2 dias, e quando chegou no 3º dia, aconteceu algo surpreendente. Sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou! Agora você vai fazer assim comigo, ó. Quando eu falar Jesus ressuscitou, você vai fazer assim, uhul! Tá bom? Vamos lá? Ó, passou o 1º dia, passou o 2º dia e no 3º dia Jesus ressuscitou! Uhul! Que legal, Jesus ressuscitou! Isso significa que Ele voltou a viver e hoje Ele está morando com Deus no céu. Jesus, o perfeito Filho de Deus, o Filho todo-poderoso de Deus, é o Cordeiro de Deus. Ele é quem tira o pecado do mundo e Ele também tirou o pecado dos discípulos, crianças. Ele não só tirou o pecado do mundo inteiro, mas Ele tirou o pecado dos discípulos. E agora eles estavam, ó, andando com Jesus, lado a lado com Jesus. Mas eles andaram bastante para chegar naquele casamento. Ai, eles devem ter ficado muito cansados. Será que eles ficaram cansados? Crianças, vocês sabiam que quando as pessoas chegavam numa festa ou em algum lugar, eles tinham o costume de lavar os pés? Sabe por quê? Porque as pessoas andavam muito, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha nada disso que a gente conhece, avião. Então eles tinham que ir a pé e os pés ficavam muito empoeirados porque a estrada era cheia de terra. Então, quando eles chegavam, eles precisavam lavar os pés. Quando eles chegaram na festa, eles provavelmente lavaram os pés. Aqui, ó, e tinha algumas jarras bem grandes, alguns vasos bem grandes que eram usados para purificar. Ou seja, eles eram usados para limpar os pés dos convidados quando eles chegavam. Crianças, quando eles chegaram lá na festa e provavelmente lavaram os pés, estavam lá se divertindo, será que havia muita comida naquele casamento? Será? Eu acho que devia ter comida, mas sabe o que tinha lá? Vinho. O vinho é uma bebida que vem da uva e eles bebiam muito, muito, muito vinho. Só que, crianças, o vinho era algo tão especial lá que se acabasse o vinho, as pessoas iam ficar com muita vergonha mesmo. E isso realmente aconteceu. Acabou todo o vinho, crianças.
Quando as pessoas viram que acabou o vinho, aquelas pessoas que serviam, os serventes, eles ficaram desesperados. Sabe por quê? Porque se acabasse o vinho, era como se tivesse acabado a festa. Ai, acabou tudo, agora não tem mais vinho. Ai, eles devem ter ficado tão envergonhados porque não ia ter mais vinho para servir para os convidados. Só que alguém ficou sabendo que o vinho acabou. Sabe quem foi essa pessoa? Foi Maria! Maria, a mãe de Jesus. Crianças, quando Maria ficou sabendo, sabe para quem ela foi contar rapidinho? Para Jesus. Ela chegou e falou assim: o vinho acabou. Ai, ai, ai. Crianças, sabe o que Jesus respondeu? Ele falou assim, ó, uma linguagem bem difícil. Mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Sabe o que Jesus estava falando? Que as coisas não aconteciam no tempo dela, mas no tempo de Deus. Ele não estava desrespeitando a sua mãe, ele só estava explicando que Deus é que sabia o tempo certo das coisas acontecerem. Pois é, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você deve confiar em Jesus, o Filho Todo-Poderoso de Deus, para te ajudar com os seus problemas. Você sabia que em alguns momentos talvez você possa se sentir meio triste porque alguma professora na sua escola às vezes não conhece Jesus e aí fala algumas coisas que você não gosta. Aí talvez você esteja orando assim: ai, Jesus, por favor, muda a minha professora. Ou então, às vezes, o seu papai, a sua mamãe, eles decidem mudar de casa, se mudar para outro lugar. E aí você vai ter que deixar aquela casinha que você tanto gosta, com seus amigos, com pessoas que você ama. E aí você fica assim: ai, Jesus, por favor, que ninguém compre a nossa casa, não deixe ninguém comprar a nossa casa para a gente não se mudar. Às vezes isso pode acontecer, mas você deve confiar em Jesus, o Filho Todo-Poderoso de Deus, porque Ele pode te ajudar com os seus problemas. Sabe o que a Bíblia diz lá no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 30? Diz assim: o caminho de Deus é perfeito. Sabe o que isso significa? Que tudo que Deus faz é bom. Deus só faz o que é bom, só faz o que é agradável, só faz aquilo que vai nos fazer bem, mesmo que pareça no começo que aquilo tá dando tudo errado. Mas Deus, Ele só faz o que nos faz bem. Pois é, tudo coopera para o nosso bem. Então, se você, criança, já confia em Jesus, no Filho Todo-Poderoso de Deus, como seu Salvador, você deve acreditar que Ele pode te ajudar com os seus problemas. Era isso que Maria estava fazendo. Ela estava confiando em Jesus, o Filho Todo-Poderoso de Deus. Por isso que ela foi lá falar com Ele que o vinho tinha acabado. Crianças, Jesus, naquele momento, deve ter ido até os serventes e Maria falou assim: olha, façam tudo o que Ele mandar. Falou para aquelas pessoas que estavam servindo na festa. E aí, aqueles homens devem ter ficado observando o que Jesus ia falar. E será que eles pensaram assim? O que será que ele vai fazer, hein? Não tem nem mais vinho, não tem nada. Será que ele vai comprar mais vinho? O que será que vai acontecer agora? Será que eles pensaram isso? Eles devem ter pensado em um monte de coisa, né? Mas sabe o que Jesus falou? Jesus ordenou que aqueles serventes enchessem todos os barris, aqueles que eram usados para lavar os pés, enchessem com água. Será que os serventes ficaram assim: ué, pra que ele tá mandando a gente encher com água? A gente não precisa de água, a gente precisa de vinho. Mas eles obedeceram mesmo assim, porque eles sabiam que tinham que fazer o que ele mandasse. Crianças, quando eles começaram a encher os barris, sabe o que aconteceu? Eles pegaram aquela água e quando eles foram encher aquela água, olha, se transformou em vinho. Crianças,
como será que aqueles homens ficaram? Eles devem ter ficado, muito surpresos. E sabe o que Jesus falou depois disso? Ele falou assim, olha, levem ao mestre de cerimônias para que ele prove. Crianças, o mestre de cerimônia era aquela pessoa que organizava tudo na festa. E quando ele provou aquele vinho, sabe o que ele falou? Nossa, geralmente as pessoas servem primeiro um vinho bom, mas depois, lá pro final, servem um vinho ruim. E aí ele não é tão bom assim. Só que vocês fizeram diferente. Vocês serviram o melhor vinho agora. Crianças, o vinho que Jesus serviu foi o melhor vinho, o mais delicioso. Olha que legal! Foi muito importante eles terem confiado em Deus, não foi? Ai, gente, foi especial demais. Mas então, deixa eu falar com você, criança, que já confiou em Jesus, o Filho Todo-Poderoso de Deus. Continue confiando, porque Ele pode te ajudar a resolver os seus problemas. Talvez Ele não mude a sua professora quando você estiver orando, pedindo a Ele, ai Senhor, muda a minha professora. Talvez Ele não mude. E talvez Ele também não deixe você ficar na casinha que você queria ficar. Talvez Ele faça com que você se mude para outro lugar. Mas entenda que em tudo você pode confiar em Deus. Às vezes Ele quer deixar você com aquela professora para que você aprenda a ser mais paciente, a ter mais amor. E talvez Ele também permita que você se mude para outro lugar, porque lá vão ter amigos muito especiais que você vai poder brincar, vai poder conhecer. E lá nesse lugar você vai poder falar de Jesus para essas pessoas. Olha que especial, gente, que coisa incrível. Então, você criança que já confiou em Jesus como seu Salvador, acredite que Ele pode te ajudar com os seus problemas. Crianças, o mestre de cerimônias deve ter ficado, olha, muito feliz porque ele recebeu aquele vinho. Agora, imagina só se Jesus não tivesse sido convidado para aquela festa. O que será que ia acontecer? Aquelas pessoas iam sentir muita vergonha. Pois é, gente. Mas ainda bem, ainda bem que Jesus estava lá, não é? Talvez você ainda não confiou em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Você sabia que a Bíblia fala lá em João, no capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Você sabe quem é o Filho de Deus? É Jesus! Isso mesmo! Se você, criança, ainda não confiou em Jesus, não convidou Ele para morar no seu coração, você pode fazer isso agora. É só repetir a oração que a tia vai fazer, tá bom? Se você sentiu no coração de receber o Senhor Jesus, faça essa oração comigo. Senhor, perdoa os meus pecados. Me ajude a melhorar. Cuida do meu coração. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Agora você é um filho ou uma filha de Deus. E a Bíblia diz lá em Hebreus 13:5 que Ele nunca vai te deixar e nem nunca vai te desamparar. Isso significa que Ele nunca vai te abandonar. Você pode confiar nele, você pode acreditar nele. Que legal, né? Crianças, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estão com algum problema, para quem que vocês pedem ajuda? Para mamãe, para um amigo, para um irmão? Quem você pede ajuda? A Bíblia diz que tem alguém que a gente pode confiar muito e sempre pedir ajuda quando a gente precisar. Você sabe quem é essa pessoa? É Deus! Isso está escrito lá em Isaías, capítulo 26, versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 4. Crianças, sabe o que isso significa?
que você pode confiar no Senhor Deus, em todos os momentos. Você sabia que você pode confiar nele até de olhos fechados, até de costas? Você pode confiar nele em todas as circunstâncias, com qualquer problema que você estiver enfrentando, você pode falar com ele. Você sabia que a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia está dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia inteira tem 66 livros. Quantos livros, né, crianças? Pois é, mas ela tem isso tudo de livros e ela fala muitas coisas, mas tudo que está aqui é verdade. Sabe por quê? Porque Deus que falou e Deus nunca mente. Deus nunca fala uma mentira, porque Deus não tem pecado. Deus só fala a verdade. Então a Bíblia só fala a verdade, porque tudo que está aqui foi Deus que disse. Ai, crianças, tudo que está escrito aqui é verdadeiro. E ele diz aqui que ama você, que você pode confiar nele. Isso é muito legal, não é? Então, se você, criança, ainda não recebeu o Senhor Jesus, ainda não confiou em Jesus como seu Salvador e quer fazer isso hoje, é só voltar o vídeo um pouquinho e fazer a oração com a tia, tá bom? E se você, criança, já confiou em Jesus como seu Salvador, você pode compartilhar sobre Jesus com um amiguinho seu. Você sabia que você pode compartilhar esse vídeo? É só você pedir ajuda para o papai, para a mamãe ou para quem estiver aí com você. Você vai poder compartilhar com seus amigos e eles vão ouvir também sobre Jesus. Eu quero ver quem é que vai cumprir esse desafio de falar de Jesus para alguém nesta semana. Mas olha, se você falar de Jesus para alguém, coloca aqui nos comentários porque eu quero ver, tá bom? Um beijo, fica com Deus e tchau, tchau!